Boa tarde, pessoal. Sou o professor Edgar Luna e estamos mais uma vez aqui com vocês para uma aula do nono ano. Então preparem-se que lá vem história. Vejam bem, produzir história é produzir memórias. E essas memórias ela têm lembranças e também esquecimentos. Só que em certos momentos da história não é facultado para nós podermos esquecer determinadas situações. Então nós vamos falar, de uma das maiores catástrofes provocadas pelo homem, que foi a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Envolveu 72 nações e foi travada em todos os continentes, de forma direta ou indireta. O número de mortos superou os 50 milhões, havendo ainda uns 28 milhões de mutilados. Então, esses números mostram como nunca na história se matou tanta gente em conflitos. É o que nós chamamos de guerra total, onde tudo se volta para a guerra. A sociedade civil, a economia, tudo envolve a guerra. Só que para a gente compreender a Segunda Guerra Mundial, temos que ter aquele momento da revisão. E aí voltamos a lembrar como o Tratado de Versalhes ela vai humilhar a Alemanha. Ela vai provocar uma humilhação tão grande, uma indenização pesadíssima, 132 milhões de marcos, devolução de territórios como a Alsácia-Lorena e restrições às forças armadas que não podiam ultrapassar 100 mil homens. Então essa humilhação é que vai preparar o terreno para aquele assunto que nós já vimos, que foi a ascensão do nazismo na Alemanha, como também outras condições que vão levar outros regimes com características fascistas em outras localidades, inclusive a Itália, que foi o iniciador de tudo. Bem, quais são os antecedentes? Nós temos uma série de pactos que vão, de tratados de não agressão, que vão, de certa forma, delineando quais vão ser os grupos que vão entrar nesse conflito. Praticamente o clima de conflito, embora houvesse um grande medo, mas ele estava iminente. Todos esperavam esse grande conflito. Então nós vamos ter um pacto entre a Alemanha nazista e o Japão, para tentar conter o avanço socialista na parte oriental, que é o Pacto Anticomintern. Como também vamos ter outros tratados, como entre a Itália e a Alemanha, formando o eixo Berlim-Roma. Também temos o fracasso da Liga das Nações, que era uma espécie de ONU de antigamente, do pós-Primeira Guerra, que tinha essa função de evitar um novo conflito naquelas dimensões, mas fracassou em evitar o expansionismo nazista, o que vai levar a outro grande conflito. Então nós vamos ter ainda, e alguns historiadores falam que, de certa forma, a Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira, porque nós vamos ter praticamente interesses parecidos, interesses imperialistas, territoriais, mas a Segunda Guerra Mundial vai trazer aquele embate que nós já vimos do período entre guerra, entre o progresso, entre o liberalismo que entra em crise, a revolução social encabeçada pelo exemplo da Revolução Bolchevique, que formou a União Soviética, e a reação da ultradireita contra esse progresso. Outras invasões vão acontecer entre 1936 e 1938, consolidando aquela teoria pensada por Hitler, considerada o espaço vital, que em alemão Lebensraum. Então, entre 1936 e 1939, a Itália vai invadir a Etiópia e a Albânia. A Alemanha, em 1936, viola o Tratado de Versalhes e invade a Renânia, um território entre a França e a Alemanha. E, em 1938, Hitler anexa a Áustria, a chamada Anschluss. Porque foi mais uma anexação do que uma invasão, porque praticamente a Áustria recebeu de braços abertos a chegada de Hitler. Lembrando que o austríaco, etnicamente, ele é germânico. Então, de certa forma, nessa virada para a direita, em alguns países, isso vai fazer com que Hitler ele fosse
inclusive muito homenageado, né? Muito idolatrado. Certo? Então, essa anexação nós chamamos de Anschluss. Em 1938, os alemães invadem os Sudetos, né? Antiga Tchecoslováquia. E a partir daí nós vemos essa sede por território, né? Essa fome, né, expansionista do nazismo e de outros países, né? Tanto a Itália também e o Japão em relação ao Pacífico, essa sede de expansão, porque fascismo significa guerra, como nós vimos numa aula anterior. Só que em 1939 nós vamos ter um pacto um tanto estranho. Por isso a charge mostra, né, um casamento entre Hitler e Stalin. Eu sei, professor, que contradição é essa? Se o nazismo combatia, né, a expansão das ideias socialistas, por que esse pacto? Pense que seria complicado para Hitler, né, para a Alemanha, enfrentar dois frontes, né, um ao Ocidente, com a Inglaterra e a França, né, e outros que vão entrar posteriormente, como os Estados Unidos, e enfrentar um outro fronte na Europa Oriental, né, com a União Soviética. Então, de certa forma, era estratégico, né, assinar um pacto de não agressão, né, onde, ao invadir a Polônia, Hitler vai dividir o território polonês entre ele e a União Soviética, né? Esse tratado vai ficar conhecido como Molotov-Ribbentrop, por conta dos representantes que participaram, né, da confecção desse pacto. Bem, então nós já vimos que as invasões foram fundamentais para a gente compreender a Segunda Guerra Mundial. Né? Essa sede por território de Hitler, de Mussolini, né, vai ser fundamental para a gente compreender. Do Japão também. Mas, e por que, né, a inércia da Inglaterra e da França? Por que não combater logo de imediato nessas primeiras invasões? Havia, né, principalmente entre os ingleses e franceses, que saíram muito destruídos da Primeira Guerra Mundial, né, ainda tinha aquela memória, né, da destruição da guerra e também da situação que deixou no período que antecedeu a Segunda Guerra. Né? Lembrem da crise de 29. Então, eles assumiram uma postura de apaziguamento, ou seja, tentaram a todo custo evitar a guerra, mesmo sabendo que ela seria inevitável. Pelo menos essa é a sensação que alguns cronistas falam na época. Tanto que na Conferência de Munique, né, conhecida como a Conferência da Vergonha, praticamente o que foi feito, né, entre os líderes, o inglês e o francês, foi dar um tapinha nas costas de Hitler e dizer: Adolfinho, meu amigo, peraí, dá uma segurada, né? Pronto, o que você invadiu, mas não invada mais nenhum, não. Então, né, essa permissividade vai fazer com que Hitler cada vez mais coloque em prática essa sede expansionista. Outro fato que é fundamental para a gente entender o início da guerra é a Guerra Civil Espanhola. Alguns historiadores dizem até que a Guerra Civil foi um ensaio para a Segunda Guerra, porque na disputa entre a República e as forças, né, com características fascistas de Francisco Franco, ele vai trazer o apoio principalmente do eixo, né, do eixo que vai se formar a partir da Alemanha, da Itália e do Japão, que vai ficar conhecido como Roma, Berlim, Tóquio, ou como dizia um antigo professor meu, o eixo Roberto, Roma, Berlim, Tóquio. Então, eles apoiaram, né, não titubearam em apoiar, principalmente Hitler, vai testar várias armas, né, justamente na Guerra Civil Espanhola, além de dar um apoio com soldados também. Então, nós temos aí, não é, todo o contexto que vai levar ao início da guerra, que vai culminar com a invasão da Polônia. Aí tanto França e Inglaterra não puderam mais manter a inércia do apaziguamento, né? Tiveram que tomar alguma atitude e a única saída era declarar guerra à Alemanha em setembro de 1939. Então começa a Segunda Grande Guerra Mundial.
Os primeiros anos da guerra, elas vão se caracterizar pela ofensiva alemã. Então, os primeiros anos, né, nós tivemos o sucesso do eixo, né, principalmente a tática alemã chamada Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, onde a Luftwaffe, né, que era a força aérea alemã, ela bombardeava a região e os panzers, os blindados, vinham ocupando com os soldados. Então, isso era uma forma de evitar um gasto muito grande de material humano e de suprimentos em uma guerra, né? Visto que a sede expansionista necessitaria, né, você ter uma logística, né, ou seja, todo um apoio de mantimentos, de armamentos, de soldados para essa empreitada. Bem, então, nesses primeiros anos nós vamos ter, não é, principalmente a partir de 1940, uma série de invasões. Então, Hitler invade a Holanda, invade a Noruega, invade a Dinamarca, invade a Bélgica e invade a França. Certo? Inclusive, na França, nós vamos ter praticamente uma situação em que ela vai ficar dividida entre um governo colaboracionista e uma resistência que vai estar ligado ao futuro, né, na época, em relação à época, ao futuro governante da França, que foi o Charles de Gaulle. Então está configurado aí o conflito. As potências aliadas de um lado, né, com a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética, e as potências do eixo do outro lado, Alemanha, Itália e Japão. Ah, professor, e a Alemanha não tinha feito um tratado com a União Soviética de não agressão? Foi, mas Hitler rompeu e talvez tenha sido a decisão menos sábia que ele tomou. Porque enfrentar dois frontes, um ao Ocidente e um ao Oriente, vai dificultar muito a vida da Alemanha. E posso até dizer, baseado em alguns historiadores, que é no fronte oriental que Hitler vai perder a guerra, certo? E a entrada dos Estados Unidos, que vai se dar a partir do conflito dela com o Japão, né, onde o ataque a Pearl Harbor vai levar os Estados Unidos, que mantinham a neutralidade, à guerra. Então, vejam duas questões essenciais. A União Soviética, e nós vamos analisar isso um pouco melhor daqui a pouco, e os Estados Unidos. Por quê? Uma potência descansada, as indústrias produzindo a todo vapor, então poderia dar toda uma logística à guerra. Então vamos analisar os fatos a seguir. Então, em 1941, Hitler vai romper o Tratado de Não Agressão e invade a União Soviética. Certo? Essa operação ficou conhecida como a Operação Barbarossa. As vitórias iniciais, né, ela vai invadir, né, a partir dessas vitórias, grande parte do território. Mas, pensemos historicamente, talvez Hitler subestimou a história dos países que tentaram invadir a União Soviética, que era a Rússia, né, antigamente. Então, todo país que tentou invadir se quebrou, não conseguiu, certo? Por dois motivos principais. Um é topográfico, é a região. O inverno russo é um inverno muito pesado. Então, se você não tiver uma logística para manter uma guerra naquelas condições, certo? Por isso que Hitler achava que teria uma vitória rápida. Talvez ele acreditasse que a superioridade ariana fosse levá-la, né, à fatal vitória. Mas não foi o que aconteceu. Né? Napoleão, naquela época, que o diga, não é? Tentou invadir lá também e se quebrou. Bem, a tática soviética foi a da terra arrasada, a tática muito parecida que utilizou contra Napoleão, de não entrar em um conflito direto, mas batia, lutava, recuava, o território que deixava, né, acabava com as plantações, com o que poderia servir de alimento, como também, às vezes, até envenenava a água. Então, a partir daí, não é, foi que os soviéticos foram combatendo da forma que podiam. Outra questão fundamental é que a Rússia, né, agora a União Soviética, é uma das regiões mais populosas. Então, perder soldados, para ele, era uma questão
menor do que para outras nações. Porque se perdesse um tanto de soldados, ainda teria um grande número que poderia utilizar. Então, a partir daí, né, mesmo não tendo a mesma força e a mesma tecnologia de guerra que os alemães estavam no auge, né, naquele momento, mas com a tática da União Soviética, ela conseguiu dar uma logística muito melhor, ou seja, um apoio muito melhor a seus exércitos do que a Alemanha, que tinha que dividir o seu apoio em duas grandes frontes de batalha. Então, o início da derrota dos alemães vai se dar justamente no fronte oriental, em Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, né, entre 1942 e 1943, vai marcar essa derrota. Em 1941, né, o ataque a Pearl Harbor, que eu falei a vocês, que vai levar os Estados Unidos a entrar na guerra, o que vai ser fundamental também para a derrota. Então, as batalhas no Pacífico, né, foram emblemáticas dessa disputa entre os Estados Unidos e o Japão. Também tivemos batalhas na África e a participação brasileira se deu através da FEB, que teve vamos dizer assim, uma região, né, fundamental de participação das tropas brasileiras, foi na Itália, né, e a Batalha de Monte Castelo foi a mais importante dessa participação brasileira, né? Na Primeira Guerra, o Brasil só tinha mandado um grupo médico, né? Agora não, participou, né, se eu não me engano, dos países da América do Sul, foi o único que enviou tropas, né? Até porque a Argentina deixou o eixo aos 45 do segundo tempo, né? Los Hermanos estava meio balanceado aí nessa época. Bem, então, 44, o dia D, né, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, também vai ser fundamental para a gente compreender a derrota alemã. E aí começa a haver uma corrida a Berlim. Se vocês perceberem, né, a charge acima, ela mostra justamente essa versão, né, essa edição do Capitão América foi produzido justamente na época. Né, um herói com a bandeira dos Estados Unidos como a sua vestimenta, né, combatendo, dando um soco no Führer, no Hitler. Isso foi até questão do Enem, se eu não me engano, em 2012. Né, houve uma questão que utilizou essa charge. Mas, enfim, quem vencesse a Alemanha, quem derrotasse, quem chegasse a Berlim, sairia da guerra podendo dar as cartas. Sairia da guerra, não é, como a grande potência que iria ditar como seria o pós. Certo? Então vai haver uma corrida, principalmente entre a União Soviética e os Estados Unidos. Percebam que capitalismo e socialismo se uniram nesse momento para lutar contra o fascismo, mas se uniram contra o inimigo comum. A partir do momento que o inimigo está sendo derrotado, cada um que quer mostrar que é o melhor, o que vai levar justamente ao próximo evento que nós vamos analisar, que são as bombas nucleares. Então, em 1945, nós temos a rendição da Alemanha e o suicídio de Hitler, e agora vem um dos momentos mais tristes da guerra. Porque, como diz Sartre, nós estamos condenados à liberdade. Então, tudo que nós fazemos é por nossa responsabilidade. E, nesse momento, a ética, a humanidade, ela foi colocada em segundo plano, para que os Estados Unidos pudessem derrotar o Japão e mostrar o seu poder à União Soviética, né? Para que ela respeitasse o Tratado de Potsdam. Então pensem nas crianças mudas, telepáticas, pensem nas meninas cegas, inexatas, pensem nas mulheres, rotas alteradas, pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, a estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esses versos de Vinícius de Moraes, que foram eternizadas e musicada por Ney Matogrosso, né, mostra como essa rosa da imagem, né, o formato de uma rosa, mas de uma rosa cálida, de uma rosa quente,
destruidora, né, que trouxe à morte milhares de japoneses, certo? Então isso nos leva a fazer essa reflexão existencialista que Sartre fez naquele momento, certo? Bem, então isso nos cabe refletir, nos cabe analisar eticamente as nossas ações históricas para que a gente não possa repetir no futuro, certo? Para que a gente repense as nossas atitudes, porque o que você faz hoje não vai adiantar chorar amanhã. As suas escolhas vão ajudar a formar o nosso amanhã. E trago para vocês algumas dicas de estudo, né? Como nós fizemos na primeira aula, com a questão do mapa mental, né? Na última aula eu não trouxe uma ideia, né, para vocês, uma sugestão de estudo, mas hoje eu trouxe, né, a sugestão de filmes ambientados na Segunda Guerra Mundial. Poderia colocar aí vários outros, né? Eu coloquei aqueles que eu posso analisar melhor. E eu começo, né, pelo clássico, né, O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, de 1940, onde ele mostra de uma forma caricata, né, o Führer, então o líder de um Estado totalitário. Então ele está fazendo uma caricatura de Hitler nesse filme, bem interessante, certo? Não julguem pela época. Vejam o filme, é feito tempos modernos, né? Às vezes os alunos, professor, o filme lá de 1900 e bolinha, mas quando eles veem, eles ficam fascinados. O Menino do Pijama Listrado é um dos filmes mais emocionantes que eu assisti, de Mark Herman, onde ele mostra, né, como a vida ela é ambientada em um campo de concentração, né, tanto no lado germânico como também do lado dos judeus. O Resgate do Soldado Ryan também é um dos melhores filmes de Spielberg, são fantásticos, não é? Então, o Resgate do Soldado Ryan, ele mostra também, embora um pouco violento, certo? Dê uma olhada nas restrições em relação à idade. Então, você tem umas cenas violentas, principalmente quando mostra o dia D, o dia do desembarque. A Vida é Bela, um dos filmes mais belos, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ele alivia o terror da Segunda Guerra Mundial. Círculo de Fogo, que mostra uma versão mais soviética, não é, da guerra, de Jacques Annaud. O Pianista, também um grande clássico, fantástico. O Império do Sol, também de Spielberg. Stalingrado, né, também mostra, né, enfim, né, temos aí uma série de filmes que vocês vão analisar melhor para assistir. Obrigado e uma boa tarde.